Este programa tem o apoio do Grupo de Comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse o site fredisaac.com.br. A partir de agora, Aspirinials. Porque não se fazem mais quarentonas como antigamente. Eu posso ter cometido algumas irresponsabilidades na juventude, mas ter um filho sempre me pareceu coisa de quem não tem juízo. Eu, hein? Para começar, você precisa esperar a menstruação não chegar. Se ela chegar, é porque o bebê não vem. As crianças detestam essa pressão para elas virem logo e continuam assim até a vida adulta. E aí é como quase tudo na vida. Você só encontra aquele anel perdido quando para de procurar. O telefone só toca quando você não está esperando. Foi assim que o Francisco chegou. Eu não encomendei, juro, mas amei a surpresa. Quando fiz o exame, eu fiquei olhando para aquela barrinha azul, depois para o laudo do laboratório. E foi bem difícil acreditar que dentro de mim tinha uma pessoa de verdade. Mas tinha. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio de Aspirinials. Eu acabei de ler o texto, um dos textos, aliás, o texto de apresentação de Crônicas para a Maternidade, de Cris Guerra. Eu sou Daniela Zupo, sou jornalista e sou mãe da Maria, que tem 13 anos. Eu sou a Natália Dornella, sou jornalista e não tenho filhos. Você é mãe do seu pai? Eu sou mãe do meu pai. Eu sou a Cris Guerra e sou mãe do Francisco, de 12 anos. Eu sou Fernanda Ribeiro, de novo, já falei, jornalista, não tenho filhos. E o tema de hoje é ter ou não ter filhos. E é isso, eu já começo perguntando aqui para a Cris Guerra, que nos brindou com este lindo texto. Cris, foi uma surpresa para você. Eu queria saber como foi essa surpresa. Bom, a minha história com a maternidade é engraçado que quando eu era mais nova eu achava que eu não queria ter filho. Depois comecei a achar que eu queria ter filho. Aí, quando eu me casei pela primeira vez, eu engravidei 2 vezes e perdi. Aí, quando a gente perde, a gente encasqueta, né? Verbo bem mineiro. E aí, esse casamento acabou. Mas ficou à vontade e eu achava que eu não podia ser mãe. Achava que ser mãe não era pra mim, né? 2 abortos e tal. E também tentei por mais um tempo, até meu casamento acabar. E aí, com o pai do Francisco, que era meu namorado na época, quando eu me descobri grávida, foi uma grande surpresa, porque a gente estava terminado. A gente tinha terminado, tivemos 2 encontros e usamos um método muito conhecido chamado coito interrompido. E menino, quando tem que vir, vem, né? E eu realmente tinha um sonho de ser mãe, mas eu sei bem o que é a gente querer ser mãe e não conseguir, é muito sofrido. Mas eu já tinha desistido. Só que aí é mais ou menos isso, né? Quando a gente começa a focar em outra coisa, e no caso eu estava focada na minha paixão pelo Gui, a gente tinha se separado e tal, eu estava procurando pelo Gui, e aí veio o Francisco, né? Muito engraçado. Foi uma surpresa maravilhosa, e eu de forma alguma acho que só existe um jeito na vida de ser feliz, que é tendo filhos que a gente é feliz. Eu acho que nós, mulheres, temos a maternidade em nós. Acho até que todo mundo tem, mas as mulheres mais. E a gente acha coisas, pessoas, momentos pra gente exercer essa maternidade. E isso aflora desde antes da gente ter filho. Mas eu não posso negar que a minha maturidade vem da vinda do Francisco, né? Porque depois da vinda do Francisco, ou praticamente junto com a vinda do Francisco, o Gui teve morte súbita, eu me vi sozinha e eu falo muito sobre a maternidade porque ela foi muito transformadora para mim, né? Eu falo que eu não sei se fui eu que tive o Francisco ou se foi ele que me teve, que sem dúvida eu amadureci muito com o Francisco e ele me fez descobrir muitas mulheres em mim, então é uma coisa muito transformadora, mas a maternidade é desesperadoramente boa, né? Porque sem dúvida é o esporte radical, é o esporte mais radical que tem.
né? E você, Dani? Bom, eu sempre quis ser mãe, né? Acho que desde criança eu queria ser mãe. Desde que eu era filha eu sonhava em ser mãe, assim. Não necessariamente em me casar, eu sempre dizia isso, assim, o que naquela época já era um pouco estranho na minha família, né? Imagina um menino de 15 anos falando, eu vou ter filhos, não me interessa se eu vou achar o cara legal ou não. Inclusive, eu tinha um grande amigo que a gente se perdeu de vista, né? E a gente tinha esse pacto, né? Olha, se você não encontrar uma garota legal, ou se eu não encontrar um garoto legal, vamos nos reunir aos 30 anos, mais ou menos, acho que tá uma idade boa, e vamos ter um filho, né? Então eu tinha esse desejo, assim, não sei por quê. Porque eu sempre fui uma garota feminista, assim, desde que eu me entendo por gente, assim, eu sempre perguntei à minha mãe por que eu ia arrumar a cama e meu irmão não. Então, assim, eu não era uma garota romântica nesse sentido, mas eu tinha uma piração com a maternidade, que era uma coisa assim, desde que eu me entendo por gente. E eu queria 3 filhos, assim, já tinha aquele sonho de família grande, né? Acabei tendo uma filha só e curioso é que quando eu tive a Maria, eu tive certeza que eu não queria mais, que eu ia fechar a fábrica ali. É mesmo? Na maternidade ainda. Não tive depressão pós-parto. Não foi porque deu trabalho? Não, nada, eu tava ali costurada ainda. Ela tinha acabado de nascer no hospital, me recuperando da cirurgia. E eu me lembro de ter carregado ela assim no colo, ter olhado para ela e ter entendido que ia ser ali. Que a conexão era entre uma vocês intuição feminina, talvez. Não sei dizer. Mas o fato é que depois disso, por alguns anos as pessoas ainda perguntavam, né? Depois elas desistiram, mas assim, por alguns anos as pessoas ainda perguntavam, você não vai ter mais um? E eu dizia, não, né? Então eu acho que, assim, ao mesmo tempo que a maternidade, eu me realizei muito como mãe da Maria, nunca me arrependi, mas eu entendi alguma coisa naquele momento sobre a maternidade que me fez tomar essa decisão. Não, é disso aqui que eu vou dar conta, de ser mãe de um filho só. Nossa, eu também. Eu tenho altruísmo para um menino só. É o número de altruísmo que veio comigo. E assim, isso também é um tema, né? Da mesma forma como não ter filhos ainda é um tema para algumas pessoas, né? Essa cobrança social. Ter um filho só também é um tema, porque a sociedade também nunca está satisfeita, né? Se você não tem filhos, não tá legal. Se você tem um filho só, vai ser mimado. E você vive uma vida inteira para dar satisfação para pessoas que não estão ali quando você tem todos os problemas para resolver, né? Detesto a pergunta, você tem só ele? Só ele? Tadinho. Ele já é muito, não? Até pouco tempo atrás, pensava-se que todo mundo queria encontrar um companheiro e ter filhos. Isto veio mudando de forma radical. No Ocidente, a decisão de não ter descendência se transformou em uma tendência. São muitos os homens e mulheres que não querem ou preferem não ter filhos. Os motivos que defendem os que participam desta tendência são muitos. Vão desde um desejo pessoal até a ideia de que trazer novas vidas contribui para o desequilíbrio social e ecológico do mundo. Imagina. Seja como for, o fato é que cada vez mais o tabu é menor em torno dessa decisão. E isso se aplica a praticamente todas as sociedades do mundo. Nath, eu queria então que você me respondesse, você que não tem filhos, ainda é tabu? Eu acho que é total. Eu sou de uma família que me liberou dessa história. Eu tinha um tio muito engraçado, o tio Lulu, que Deus o tenha, e ele falava que eu era a minha mãe do século XXI, portanto eu não me casaria convencionalmente, não teria filhos. Então ele me deu uma liberada, embora eu sempre tivesse tido esse desejo de ser mãe. Tanto é que eu sou mãe, por exemplo, eu tenho ex-funcionários que me chamam de mãe, porque eu estabeleço uma relação afetuosa, que eu acho que é do leão, talvez, né? A mulher de leão, a gente tende a querer cuidar, né? Mas esse tio me liberou geral. Então, assim, ninguém nunca me cobrou essa história, se vai ter ou não. E quando eu vi o mundo, quando eu comecei a viajar e ver o mundo e tal, e o que eu gostaria de dar para um filho, eu falei, gente, eu acho que eu não consigo, assim. Eu falei,
acho que não, sabe? Eu acho que custa caro, eu acho que é difícil. E o trabalho me engoliu, né? Assim, eu me casei com o trabalho e pari vários filhos que são produtos de trabalho, projetos. Então, assim, ficou tudo bem. E eu tenho uma outra questão que é muito mais profunda e que hoje eu acho, com 43 anos, eu penso que influiu muito nessa decisão. Em momento algum eu falei, não vou ter, mas, né, fui caminhando para isso, é que minha mãe teve ela, né, que é uma doença, no caso da nossa família, genética. Então, meu irmão é portador e eu não sabia se eu passaria ou não essa anomalia genética para um descendente. E ainda é uma doença obscura, né, uma doença que me gera muito, muito medo. Eu falei, vou levar isso para frente? Pode ser que eu não tenha, né? Mas enfim. Então tinha essa preocupação. São 5 gerações que a gente tem conta que tem essa doença, né? Poderia fazer uma fecundação in vitro, né? Mas enfim, eu olhei para outras coisas e tenho tido outros filhos, eu trato meus bichos, isso também é polêmico, como filhos mesmo. Eu chego e falo, mamãe chegou. Mas eu também tenho bichos e continuo tratando como uma mamãe, assim. Mas mesmo antes do Fran. Eu acho que a gente tem essa coisa, é uma espécie de filho, os nossos bichos. Mas eu acho que todo mundo, quem tem filhos e quem não tem filhos, trata bicho como filho e tá tudo certo. É porque tem essa história de que você transfere. Isso eu acho muito legal, assim, discutir isso, porque tem essa história de que você transfere um instinto maternal ou paternal para os bichos, ou para outras pessoas, quando você não é mãe, ou quando você não é pai. Eu fico sempre com a pulga atrás da orelha, um pouco incomodada com isso, porque eu fico pensando assim, que primeiro, a energia amorosa não é privilégio de mãe nem de pai. É do ser humano, assim, se ele for normal, né? Então, menos o Bolsonaro, né? Então eu acho assim que eu não acho que necessariamente você transfira um instinto maternal ou paternal para outras pessoas ou para outros seres vivos. Eu acho que eu tenho muitas amigas que, sinceramente, nunca pensaram em ter filhos, assim, por várias razões. Principalmente porque elas não querem mesmo. Que é o meu caso, na verdade. Principalmente porque elas querem uma liberdade na vida, Mas... né? Ou se dedicar à carreira. Você queria ter? Não, assim, eu tenho uma grande amiga que nasceu no mesmo dia que eu, no mesmo ano, enfim. E ela teve neném ano passado, com 43 anos. Assim, virando 43. Em algum momento você olhou pra trás e falou assim, gostaria de ter tido? Ou ainda penso que eu posso ter? Não, mas eu acho que eu posso, de repente, adotar alguém. Então tá. Você é bem resolvido em relação a isso. Total, não tem o menor problema. Vou adotar a Cris Guerra, gente. Você é a avó de Francisco. Olha que fenômeno da literatura. E acho que tem uma coisa de desejo que passa também, assim. Eu acho que passou. Eu tenho algumas amigas e alguns amigos que falaram, olha, num determinado momento eu até quis, mas passou. Eu vinculava, assim, que eu acho que é uma questão que pode ter a ver com muitas outras mulheres. Eu vinculava o filho a um grande amor. E eu não encontrei. Assim, durante muitos anos eu fiquei sozinha. E então, assim, eu falei, gente, sozinha mesmo? Eu já fiz tanta coisa sozinha, será que eu vou encarar mais uma história sozinha? Tem sentido. Total. Então, assim, né? Mas também não tô. E sabe por que eu tô te falando que isso tem sentido? Porque nós somos 3 irmãs, eu sou a mais velha. E eu fui criada por uma mãe que queria ter estudado na Rússia. E aí, ela conheceu meu pai, bonitinho demais, é isso aí. Mas ela não criou nós 3 para casar e ter filhos. Não existia essa conversa na minha casa. Uma vez, terapeuticamente, eu e minhas 2 irmãs chegamos à conclusão num sítio, conversando, que a minha mãe nunca chegou pra gente e mostrou o álbum de casamento dela. A gente é que quis ver em determinada... Então, assim, eu como irmã mais velha, como filha mais velha, eu absorvi isso. Eu tenho lembranças de, na infância... gente, o meu mamãe bebê é intacto. Porque eu não brinquei de mamãe bebê. Eu ganhei, o meu negócio era Barbie Safari. Entendeu? Porque a Barbie Safari, ela fazia viagens para a África.
Entendeu? Então, assim, você vai pegando essa história, é uma terapia, porque eu fui na terapia entender o que é isso. Porque o meu relógio biológico, além de tudo, ele nasceu quebrado, gente. Porque o povo falava comigo assim, não, uma hora o relógio vai apitar. Ele vai apitar. Eu falava, gente, tá quebrado? Não apitou. Não apitou. Não, ele não apitou. Ele nunca apitou, eu nunca tive vontade de ter filhos. Não é. E outra coisa importantíssima que as pessoas precisam entender: o fato de você não querer ter filhos não é que você não goste de criança. Gente, pelo amor de Deus, eu não sou. Sabe assim, eu não sou um monstro porque eu não quis ter filhos. Eu simplesmente não tive essa identificação na minha família. É porque tem essa imagem da pessoa fria, egoísta, né? A mulher que não decidiu ter filhos, né? E também na história, eu comecei a trabalhar muito cedo. E que eu comecei a trabalhar muito cedo e tendo a sorte de trabalhar com cultura. Numa época que a cultura era valorizada. E aí eu viajei muito. E eu fazia muitas coisas. E apresentava programa de TV, e apresentava programa de rádio, apresentava evento. E viajava, e paquerava, e namorava. E eu não tinha essa história. A minha vida... antítese. A minha vida sempre foi muito, muito divertida, de verdade. E a gente acha também assim que a gente não tem que justificar isso, né? Não, assim, não tem, mas é legal contar a história, que é o acho seguinte... que você poderia ter tido com essa vida toda aí, Fernanda. Poderia sim, claro que poderia. Não acho que é isso, mas a história que você, no final das contas, passa, você ter ou não ter, por uma vontade sua. Acho que é isso que é o ponto, né? Não é só circunstancial, é uma vontade sua, é querer ou não ter filhos, entendeu? Porque as pessoas ficam julgando a outra, e essa história de sociedade julgar, só finalizando, eu tava outro dia conversando sobre isso, e assim, você não casou, porque além de tudo ainda tem isso, só um adendo, eu casei tarde, eu casei com 42 anos, gente. E meu primeiro casamento, eu namorei pouco, me diverti horrores na vida, mas eu namorei pouco, então eu casei tarde, eu casei com 42 anos, comecei a namorar o baixo com 40, eu tô com 46, então o que acontece? Além de tudo, eu escutei na minha vida inteira, você não vai namorar? Você ficou pra titia. Você não vai casar? Você não vai casar casando, não vai ter filho? Eu escutei outro dia uma pessoa falando comigo assim, mas ainda dá tempo. Não dá. Eu tô no climatério. Tempo sempre dá, porque hoje em dia você pode ter fertilização in vitro, você pode adotar, tô né? No climatério. Assim. Mas não dá. Ele é vasectomizado, não, mas dá. Ele já tem filho, não, mas dá. Falei, gente, por favor. Pode cair uma bigorna na sua cabeça, um filho. Entendeu? Por que as pessoas insistem e acham que a vida é isso, entendeu? E não é. Não, graças a Deus, eu acho que eu tenho essa cara, assim, de moderna. Ninguém nunca me cobrou. Meu pai, quando ainda não estava doente, uma vez eu levei uma grande amiga daqui de Belo Horizonte. Estamos falando de Belo Horizonte, tá, gente? É isso. Pro interior, pra almoçar lá em casa. E eu falei, pai, queria te falar uma coisa. Nem sei o que era, na mesa do almoço. Aí ele falou assim, você vai ter um filho. E ele achou que eu tinha levado essa amiga pra apoiar, assim, a minha fala, né? Eu falei, nossa, será que meu pai tá achando o quê, né? Aí eu falei, pai, mas eu nem tenho namorado. Aí ele, mas precisa? Eu falei, gente, meu pai é Mara, né? Enfim, me liberou total. Eu fui liberada 2 vezes. Minha família também, tá? Eu não tive cobrança da minha Gente, a Cris tá ali com o dedinho levantado. Fala, Cris. Deixa a Cris falar. Fala, que eu Cris. fui te vendo falar e, na verdade, eu acho que estamos sempre falando da expectativa dos outros sobre nós. Estamos sempre falando sobre o que, de fato, a gente quer na vida. E o quanto é difícil, quanto é difícil, né? Parece que o quanto tá errado. Eu li outro dia que eu cometi esse erro. A gente entender o que de fato a gente quer. Então, você foi falando da sua vida, a minha é a antítese da sua. Eu sou filha de uma família, uma família tradicional, classe média alta, Belo Horizonte, sou a 5ª filha. Eu fui educada, os meninos levantavam, as meninas levantavam no domingo depois do almoço para lavar a louça e os homens continuavam na mesa. Isso sempre me revoltou, na verdade sempre existiu uma feminista dentro de mim, mas que foi só entendendo isso ao longo do tempo. E eu percebo claramente que até minha relação com os livros, ela foi muito mais incentivada por observar o meu pai e os meus irmãos do que observar as minhas irmãs, sabe, assim. Então é uma típica casa machista, né, de uma família mais de direita ou, sei lá,
não precisamente de direita. E aí, eu nunca tive esse sonho. O meu sonho era casar e ter filhos. Eu achava que com 30 anos eu teria uma família completa. E quando isso foi acontecendo, porque também meu primeiro casamento eu tinha 31 anos e engravidei com 32, perdi. E aí meu segundo casamento eu tinha 41 e entre esses dois casamentos houve o Francisco, aconteceu o Francisco, né? Hoje eu sou capaz de dizer, realmente não é essencial você ter um homem para ter um filho. É perfeitamente possível ter um filho sem o homem, mas é muito mais legal a dois. É um projeto que foi feito para ser a dois, é mais legal. Porque o mais triste que eu acho na minha maternidade não é trocar fralda, é não poder dividir a alegria, né, de ter o filho com a pessoa que gerou comigo, que queria tanto que ele viesse. Mas assim, eu demorei uma vida inteira para descobrir que os meus desejos eram os meus desejos, porque eu achava que os meus desejos eram outros. Então eu lembro quando a mamãe morreu, o papai casou de novo, e aí a minha madrasta ia dirigir o carro da minha mãe. Nessa época só eu morava com meu pai, e aí meu pai me deu um carro pequeno, que era meu sonho, que eu dirigia um carro grande assim. Ele me deu um carro pequeno, 0, e para justificar, porque ele nunca tinha dado carro para nenhuma das filhas, e para os 2 filhos ele só deu carros que já eram mais velhos, ele disse, para suas irmãs eu dei festa de casamento. Eu brinco que eu casei várias vezes para mostrar para meu pai que eu era capaz de casar, né? Mas como a gente vai engolindo essas coisas, né? E como isso nos faz mal, e às vezes a gente demora uma vida inteira para entender isso, né? E hoje eu penso que a minha vida, por mais que eu tenha buscado ser convencional, diferente de você, eu sou muito mais parecida com você do que eu imaginava, sabe, assim. E aí eu vou falar uma coisa mais perturbadora para terminar. Eu acho que eu vejo em vocês, pelo menos eu vejo, posso estar enganada, mulheres muito bem resolvidas consigo mesmas, muito rapidamente, que tiveram essa maturidade de entender, eu queria o trabalho, eu queria fazer coisas, eu me casei tarde, não tinha nenhum desejo reprimido, nenhuma coisa. Tinha. Não, mas assim, desses desejos básicos, assim, não tinha essa coisa, eu sinto que vocês estavam melhor acompanhadas de si mesmas. Eu posso estar errada. Neste meio tempo, eu tô dizendo isso, eu tô dizendo a parte legal. É, claro. A parte triste eu tô idealizando. é que eu comecei a namorar com 26 anos. Até os meus 33, eu quis casar. Filhos, não passou pela minha cabeça, tá? Mas talvez se ele quisesse. E neste ínterim, ele me traiu, ele engravidou, a ex-mulher teve gêmeos. Elas nasceram um dia antes do meu aniversário. A vida é muito irônica, tá? Eu ainda continuei com ele 2 anos ainda, sem conhecer essas meninas, porque foi tão traumático. E hoje, a maturidade, a gente se arrepende de algumas coisas na vida. Tem gente que fala assim, não, eu não me arrependo. Eu me arrependo de ter voltado. Eu não tinha que ter voltado ali, a história tinha que ter acabado ali. Porque... Mas eu precisei finalizar essa história. E, inclusive, isso serviu para eu entrar na terapia, para eu me conhecer, para eu ir morar sozinha, porque ali destruiu também um sonho. Não é que eu tinha sonho de casar. Como eu disse, minha mãe não criou a gente para isso. Instintivamente, vamos falar assim, ela nunca falou isso abertamente, mas como eu tava ali com uma pessoa que eu amava e que eu adorava e que eu achava que era tudo de bom e era incrível e era não sei o que, passou pela minha cabeça, eu quero casar, e eu disse isso a ele, eu quero casar com você, entendeu? E se ele quisesse ter filhos, talvez eu quisesse ter filhos ali. Mas como a minha história foi interrompida ali, eu resolvi também que é isso. Então agora eu vou cuidar de mim. Eu vou morar sozinha, eu vou curtir a minha vida, eu vou seguir dos 33 aos 40 me conhecendo. Pois é, mas é aí que eu ia chegar, que eu vou falar uma coisa perturbadora. Eu acho que o meu filho, a vinda do Francisco para minha vida foi o que me fez mais olhar para mim mesma, como antes nunca tinha olhado. Porque eu acho que as mulheres, em geral, a gente vive um momento da supermaternidade que me incomoda sobremaneira. É claro que me incomoda, mas é um problema de cada um. Mas eu acho que existe uma coisa de ser supermãe. E qual escola que eu vou colocar meu filho, qual é a metodologia e o que ele vai comer. Como se fosse possível você controlar a vida a esse ponto. Aí minha amiga me contou uma história que não tem como não contar aqui. Ela estava em Nova York com uns amigos e conheceu um casal
milionário. E eles estavam muito felizes porque estavam comemorando a notícia recente da gravidez. E ela falou, mas você não tá com barriga e tal? E minha amiga vai ser avó agora. E ela falou, porque minha filha tá com o mesmo tempo. Aí eles explicaram que o filho foi gerado na Suíça, numa barriga de aluguel, porque a mulher é mais velha e tudo mais. E aí eles disseram, porque a nossa filha, Lua, ela não terá nenhuma doença degenerativa. Aí minha amiga falou, coitados, eu não tive o que dizer, porque minha amiga é terapeuta, aconselhadora biográfica, então é uma pessoa que entende muito mais dos acasos da vida do que a gente pode imaginar. Mas só para vocês terem uma noção do quanto não foi planejado, eles queriam um menino. Então, assim, já começou dizendo eles queriam o sol, mas eles tiveram que se contentar com a lua. Então, olha que interessante, maravilhoso, né? A vida é maravilhosa. E é isso. A vida é irônica, ela ri da nossa cara. Ela é o tempo inteirinho, gente. Tanto é que eu, a vida inteira, nunca gostei de gato. Não é que eu não gostei de gato, eu gosto de animais, tá, gente? Sempre gostei. Sempre fui alérgica, sempre achei que gato não tinha relacionamento com ninguém. Sempre fui de cachorros. E hoje, o que eu tenho? Pra chamar de filhinha, Juju Vida Louca e Alice, 2 gatas. Gente, eu queria fazer só uma intervenção aqui, porque eu acho que a gente está falando basicamente também dessa opção, né? Do momento em que, para as mulheres que podem fazer essa opção, porque infelizmente não são todas as mulheres tão resolvidas assim como nós, e né? nem todas as mulheres que optam por ter filhos conseguem ter filhos. E nem todos os países onde isso é na verdade, a maternidade é uma escolha. Eu sempre achei que deveria ser, continuo achando. Acho que a maternidade definitivamente não é uma obrigação e deveria ser uma opção, né, levando em consideração tudo isso que a gente falou e tal. Agora, sobre a opção de ser mãe, né, que eu acho que existe a opção de não ser mãe. Acho que está claro, a gente falou aqui até agora, né? Porque eu não tenho vocação, porque eu não tô afim, porque eu não encontrei uma pessoa com quem eu pudesse sentir a firmeza para compartilhar a educação de um filho, por causa de grana, por causa de liberdade. Agora, e quando a gente opta por ter um filho, quando é uma opção? Porque às vezes não é, às vezes acontece. E você opta por manter, né? Eu queria fazer um contraponto aqui ao que a Cris falou, assim. Essa coisa da supermãe. Eu acho que tem um excesso de informação. Eu acho que tem uma busca por uma perfeição que vem do eu sei tudo sobre o meu filho vai ter o melhor que eu puder dar e etc. Mas eu acho que tem... E, aliás, não sou só eu que acho, né? Muitos educadores e psicólogos vêm alertando para isso, assim. Tem muita gente que acha que está tendo filho sem vocação, sem vontade, por status social. E aí as pessoas acham assim... não, eu vou ter filho e minha vida não vai mudar, porque eu vou contratar uma boa babá, eu vou contratar isso, eu vou contratar aquilo, no mês que vem eu já tô fazendo ginástica, já voltei pro trabalho. E eu sempre me espantei ouvindo as mulheres dizendo isso, assim, porque eu acho que filho, se tem um negócio que vai bagunçar o seu coreto, literalmente, a sua sala de jantar, a sua sala de visitas, e revolucionar um monte de coisa, é filho. Tem que ter essa revolução na sua vida? Não. Mas ter filhos e não ver a sua vida completamente transformada, pra mim tem alguma coisa de muito esquisito nessa opção entre mil aspas, sabe? Tem gente tendo filho sem escolher ser mãe, né? Mais ou menos isso. Exatamente. Então eu acho que essa coisa, assim, eu vejo às vezes as mulheres buscando a pedagogia certa, a alimentação certa, a escola certa, e com toda uma energia voltada para isso, né, Cris? Mas eu acho também que tem uma ausência de afeto e de presença. E as pessoas naturalizam, eu já participei de debates assim, onde a coisa ficou quente, porque você dizer isso, às vezes, é extremamente polêmico hoje em dia. Você dizer, olha, se você não tem tempo, se você não tem espaço na sua vida, pensa bem se você quer ter um filho. Porque tem gente que não quer ouvir isso. Eu não tinha tempo, não tinha espaço, tinha dor nas costas. Eu falava, gente, imagina eu com uma lombar dançada. Não, é sério, eu tenho muita dor na lombar. Eu pensava muito nisso. E a coisa de dormir também, né? Parece que é uma das coisas que afligem mais no comecinho, quando o neném nasce, não é isso? Durante um bom tempo. Eu falei, gente, eu vou virar um monstro. Durante a própria gravidez. Eu vou ser uma mãe monster. Porque assim, se eu ficar sem dormir... Não tem condição, não tem, enfim. Come a criancinha, né? Mais ou menos. Eu poderia comer mesmo. Agora, essa história de vocação, de ter pessoas que, né? Eu fico vendo a minha irmã do meio, por exemplo, a Fifi, ela sempre quis ter filho. Ao contrário,
mesmo a gente tendo uma criação, ela sempre, o sonho da vida dela sempre foi ter filhos. E ela teve a Lara. E, gente, é uma mãe super de boa. Porque ela quis ter, e ela arrumou um cara legal, e, sabe, e os dois são pais super... Porque isso também me encanta nessa história de você ter... Eu fico muito aflita quando eu vejo mães muito estressadas, com meninos muito... Porque eu não sei se é quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Porque o menino é estressado porque a mãe é estressada, ou a mãe fica estressada porque o menino... Porque assim, eu fico vendo na minha casa, a Fifi, ela é tão de boa, ela é tão... E o marido é tão de boa, e a Lara é tão de boa, que eu falo assim, gente, se eu fosse mãe, eu queria ser assim mesmo, porque tem coisas que... Mas eu acho que você não sabe a mãe que você vai ser até que você tem seu filho. Esse que é o grande lance. Eu acho que é muito difícil você ser mãe sem se deixar transformar pela maternidade. E eu acho que a maternidade, de fato, te transforma. A Dani fez um contraponto ao que eu falei, mas eu acho que a gente pensa muito parecido no sentido de que ela falou um extremo e eu falei outro, né? Eu falei um extremo e ela falou o outro extremo. Quando eu digo, por exemplo, que o Francisco me ajudou a pensar muito em mim, é porque como eu me vi sozinha, criando, né? Eu falei, se eu não estiver inteira, eu não vou ter como cuidar desse menino. E não é nem cuidar desse menino, é estar inteira para ser mãe com tranquilidade. Então eu estava vivendo um luto, eu precisei dar vazão para esse luto, para estar inteira na maternidade, porque senão eu ia pegar ele no colo e chorar. E foi o contrário, eu lembro direitinho, assim, apesar de eu estar vivendo um luto 2 meses depois que o Gui morreu, quando o Fran nasceu, eu tava tão apaixonada por aquela criança, e não tem como você pegar uma criança no colo e não se transformar, não tem jeito, quer dizer, tem, né? Tem. Mas é realmente um caso... alguma coisa errada. Vou te dar um exemplo. Eu tive filho no exterior, né? E é claro, tem sempre um engraçadinho que não sabe do que tá falando, que vai falar, claro, ter filho no primeiro mundo é um barato, né? Porque você não tem, o parto é difícil, a começar exatamente da cesariana, que eu tive que ter, que eu não queria ter e tive que ter, e que foi dificílimo conseguir tê-la, né? Eu já tive que escolher um hospital onde, se caso fosse necessário, ela fosse executada. Bom, aí você tem filho no exterior sem parentes por perto, né? Sem essa estrutura que a gente tem aqui, dessa rede de suporte. Babá é um negócio que não existe lá fora, é muito raro mesmo, né? Você tem outras coisas, mas isso você não tem. Então, eu me lembro de ter visitas na Alemanha, uma amiga minha chegar e falar, nossa, como é que você dá conta? Sabe o que é como é que você dá conta? Porque eu estava em casa com um bebê, sem uma babá e sem uma empregada, sem uma avó por perto. E eu nunca me senti sobrecarregada, gente. Porque eu não estava trabalhando. É bom que se diga, né? Porque eu estava num país onde esse sistema é permitido, né? Licença maternidade. Tinha escolhido, né? Tava cansada, tava exausta, mas porque também é isso que a Cris falou, sabe? Tem um amor que acontece e que ele é tão genuíno e que acho que eu queria tanto ser mãe que aquilo ali não pesava pra mim. Assim, eu tive que ouvir isso de uma outra pessoa pra falar, gente, mas como assim? É só um bebê. Eu acho isso importantíssimo. E você falando isso, eu vou falar o Baixo como pai, e você conhece, né, Cris? Ele como pai, ele fala exatamente isso. E o Baixo não é um pai que não é Baixo é meu marido. Que por sinal, gente, é muito alto. Que é alto, exatamente. Ele fala exatamente isso que você fala, Dani. E ele é um pai, sempre foi muito participativo, muito. Um doce de pai. E ele fala que ter filhos não é trabalho. É exatamente isso. Você tem... Gente, faz parte da vida. É isso. Você topou ter, então bora lá. E acho até que a minha filha me ensinou a encarar o meu perfeccionismo de uma outra forma. Porque é isso que a Cris falou, não tem como ter controle. E eu tentei durante muito tempo. Às vezes eu ainda me pego tentando, sendo bem honesta com vocês. Mas assim, já entendi que não tenho, entendeu? Aprendi a ser bagunceira. Não a ser bagunceira. Eu aprendi a deixar a bagunça acontecer
quando o Fran chegou. Porque não tem como você deixar uma casa arrumada com um filho. E aí você entende que os brinquedos vão estar no meio da sala e que a vida vai ficar bonita daquele jeito, né? Desde que seja realmente uma vontade sua. Deve ser muito difícil quando não é uma vontade. Agora tem um livro ótimo. Dicas. Não é uma dica. Não, é mas uma a gente dica? tá chegando, é uma dica. Ah, mas deixa eu contar desse livro. É tão engraçado. Conta do livro. Dicas. É um livro, não é uma dica. Bom, mas ele foi lançado no Brasil. Se chama 40 Razões. Então, peraí. Dicas Perennial. Solta a vinheta aí, DJ. Dicas Aspirinials. Tem um livro de uma psicanalista suíça muito doida, que gerou muita polêmica quando ele foi lançado. Ela se chama Corinne Mayer. Ele foi lançado pela Intrínseca aqui no Brasil. Se chama 40 Razões para Não Ter Filhos. E ela defende... Bom, ela, obviamente, como o título diz, né? Ela cita 40 razões para você não ter filhos, entre estrago barato do casal, né? É caro, etc. Mas ela defende que está na hora da gente parar de vender a ideia de que bebês são sinônimo de felicidade. E é uma figura, assim, que trata desse tema, isso que eu acho legal, apesar dela ser uma psicanalista, uma escritora, uma intelectual, ela trata com muito humor. E aí, uma vez, ela dando uma entrevista, que foi uma coisa que me marcou, que me mostrou o tanto que ela o tamanho do senso de humor dela, e perguntaram pra ela, isso que ela tem 2 filhos, isso que eu acho mais interessante. Ela escreveu um livro sendo mãe de 2 adolescentes. Então não foi uma mulher que optou por não ter filhos, né? E aí perguntaram pra ela assim, mas o que seus filhos acham disso? Ela disse, eles não estão nem aí, não, eles preferem Harry Potter. Maravilhoso. Eu também tenho Eu tenho uma dica, peraí. Eu tenho uma dica aqui, escrever uma árvore, plantar um livro. É Cris nepotismo, Guerra, gente. Crônicas sobre a maternidade. Então, já que a gente falou, a gente começou com o texto desse livro, fica a dica aí pra vocês, então, escrever uma árvore, plantar um livro. Cris Guerra. Olha, eu quero dar duas dicas. Um é o blog Mãe do Pai, porque também fala desse instinto materno que eu acho que as mulheres têm, e não sei se são as mulheres ou se são os homens. Meu psiquiatra fala que não existe o instinto paterno, que só existe o instinto materno. Ah, é? Então, por exemplo, o baixo é um homem fora da curva, né? É um cara que tem isso muito. Mas eu acho que talvez a pessoa que tem o homem que tem a feminilidade dele bem resolvida, né? Acho que. Então, eu acho muito legal, porque o Mãe do Pai é um blog, apesar de eu sempre seguir a Natália. Como jornalista, o jeito como ela escreve sobre as coisas, novidades. Quando eu vi ela falando do pai, eu já era amiga dela e deu um nó em mim, assim, foi muito legal. Foi um encontro com uma outra Natália que não que fosse diferente, mas que ali a gente se encontrou numa coisa, né, que eu acho que tem a ver você com seu pai, eu com meu filho, esse parzinho interessante que a vida às vezes a gente não calcula, então vale muito a pena, é lindo. E aí é engraçado porque a Dani falou de um livro, 40 Razões para Não Ter Filhos. Ela é mãe da Maria, eu sou mãe do Francisco e escondo na minha cabeceira um livro que eu recentemente comprei, chamado Contra os Filhos. Eu comprei na Quixote, a Quixote é insuportável, e eu comecei a ler, da Lina Meruane. Quixote que fica na Savassi? Fica na Savassi, para onde a gente toca no final do programa. E é um livro sobre... A Lina, ela é uma chilena que vive nos Estados Unidos, e ela fala sobre um tema polêmico, que é essa ditadura dos filhos, assim. O quanto os filhos hoje estão dominando a cena e sendo o centro das casas. Eu acho isso um assunto... Né? Uma tirania. Eu acho esse um assunto muito importante, porque... eu acho que eu sou uma mãe muito falha, eu tento acertar, mas acho que consegui algumas coisas, assim, com esse jeito de pensar que eu preciso colocar a máscara de oxigênio em mim para depois na criança. Isso é maravilhoso. Que é uma coisa muito clara, né? Assim, não tem como você ser uma boa mãe se você não estiver feliz, né? Então, o filho, ele quer uma mãe feliz. Cris. Adorei a máscara de oxigênio. É muito bom, né?
E aí Aliás, me lembra muito um a método minha pra vida salvar com o Fran. a vida, né? Exatamente, E aí me lembram só uma história que quando eu tive que parar de amamentar porque eu fui chamada para o trabalho com 45 dias de parida, sacanagens à parte que o meu chefe me chamou, enfim. Por um lado é muito triste, eu parei de amamentar aos 45 dias. Mas o Francisco pegou na mamadeira como quem toma um Jack Daniels E aí eu fui ao supermercado e essa cena é maravilhosa e eu li todos os rótulos, foi incrível. E eu descobri que a maternidade também, ela traz uma crise de identidade muito grande. A gente tem que saber se encontrar. E foi o próprio Francisco que me fez me reencontrar. Ele me obrigou a encontrar comigo e hoje eu sou uma mulher muito mais potente por causa da vida dele. Mas na verdade, isso foi necessário na minha vida. Esse não é um jeito que todas as mulheres precisam. Eu precisei ter um filho para ser uma mulher mais inteira nesse sentido comigo mesma. Mas acho que cada um tem seus caminhos. Assim como o Fran parou de amamentar e eu queria que ele tivesse amamentado 6 meses. É isso, gente. A vida não é o que a gente planeja, né? Diga, Nath. Eu tenho que dizer alguma coisa, Tem. né? Tô tão calada. É porque, na verdade, nunca parei para analisar essa questão, né? Então aqui tá sendo meio terapêutico, assim. E aí eu vou descontrair, vou indicar um filme bobinho bom. Otherhood. Eu acho que é... Ai, como é que é? Outragem? É como se fosse Motherhood. Otherhood. É um filme que tá no Netflix. São 3 mães, né? Que no dia das mães elas não recebem. É bem gostosinho, assim. Eu tô vendo, é legal. Em vez de maternidade, é outra. Entendi. Eu não sei como é que ele tá traduzido pro português, porque eu deixei meu Netflix em inglês pra eu manter, assim, um pouquinho de dignidade no meu inglês. E aí, nesse filme, então, elas ficam ali esperando que os filhos, já todos crescidos lá com os seus 30 anos, se lembrem delas no Dia das Mães. E eles não se lembram, então elas resolvem ir a Nova York, entendeu? Pedir esse beijo, esse presente. E uma delas é muito freak, completamente louca, assim. Então, tem situações... Ele é um filme que tende mais a comédia, mas tem uma lavagem de roupa, assim, que tem uma mensagem. É gostosinho, acho que vale a pena, assim. São mulheres maduras, atrizes. Agora me falhou o nome das atrizes, assim, mas são atrizes americanas. Rosana Arquette. Rosana Arquette, exatamente. Eu queria só dizer uma coisa, porque na verdade isso não era... Patrícia, baby. Patrícia Arquette. Oh, that's it. Não era a dica, não era esse livro. A dica era Gilmore Girls, que você sabe, Fernanda. Fã. Fica pra próxima, Dani. Tá grande. Fica pra próxima. Vai ter que cortar, né, James? Gente, no final das contas, não vai cortar, não. Tá ótimo o papo. No final das contas, eu acho que é cada um com seu cada qual. Não é isso? Mas sobre filhos e as dicas estão se reproduzindo, né? E toca pra essa valse, Toca pra essa valse. Gente, Perennials, direção e edição Rodrigo James. Voz das vinhetas, Rose Xadê. Fotos, Márcio Rodrigues. Make, Bruno Cândido. Trilha, Flávio Guerra. Você já sabe, www.asperennials.com.br. E-mail, asperennials@gmail.com. Instagram, @asperennials e Facebook /asperennials. É isso, James? É isso. Toca pra Savassi? Toca pra Savassi. Tchau. Um beijo. Um queijo, canastra de preferência. Tchau.